Vamos mergulhar uma crônica que explora uma questão fundamental. O que acontece quando a virtude da temperança, da moderação, simplesmente desaparece do debate público? E mais importante, o que acontece quando a pessoa que deveria garantir esse equilíbrio é a primeira a perdê-lo? A análise de hoje parte exatamente daí, dessa pergunta central sobre o papel da liderança num espaço que é, por natureza, democrático. Não é só sobre administrar, mas sobre proteger a essência do debate. Mas, e quando esse guardião vira o principal adversário da discussão? Para a gente entender de verdade uma situação complexa como essa, a gente não pode olhar para um fato isolado. É preciso observar a sequência, as cenas separadas, que quando a gente junta, revelam um quadro muito maior. E o que surge não é uma coincidência, é um padrão. E olha só essa linha do tempo. Ela mostra exatamente isso. Da 12ª até a 38ª sessão, o que a gente vê é uma escalada. Começa com um cidadão, passa por um benfeitor da cidade, atinge vereadores e, por fim, o próprio autor desta crônica. Pessoas diferentes, situações diferentes, mas a reação é sempre a mesma. Essa repetição é o que transforma incidentes isolados em um método, em um padrão claro de comportamento. Então, o fio que conecta tudo isso é um só, uma figura central e uma reação consistente a qualquer tipo de divergência. E isso é crucial, porque não aponta para conflitos aleatórios, mas sim para um problema sistêmico, um problema na própria condução do debate. E é exatamente esse padrão que nos força a fazer uma distinção que é, assim, vital para qualquer democracia. A diferença fundamental entre ter autoridade e ser autoritário. E a diferença é gritante. A autoridade, aquela que é legítima, ela serve para garantir a palavra, para proteger o debate, para acalmar os ânimos. Ela serve à instituição. Já o autoritarismo, bom, ele faz o oposto. Ele interrompe, ele leva a crítica para o lado pessoal, ele inflama as tensões. Ele serve a si mesmo. E aí fica a questão. O guardião do debate não pode ser o seu carrasco. E qual é o antídoto para isso? O que impede que a autoridade vire autoritarismo? É essa virtude aqui, a temperança. É o autocontrole, a moderação, a capacidade de ouvir uma crítica sem reagir de forma explosiva. Fica claro que o problema nunca foi a divergência de ideias. O problema é a incapacidade de lidar com ela. Agora, para entender um pouco melhor por que esse padrão se repete, a gente pode observar alguns traços de comportamento bem comuns nesses ambientes de poder. Não se trata de fazer um diagnóstico psicológico, claro, mas de contextualizar essa conduta institucional. E o que a gente observa? Uma reatividade emocional muito grande, uma tendência a levar tudo para o lado pessoal. A crítica à instituição vira um ataque pessoal. Isso cria um ambiente onde o objetivo deixa de ser o debate de ideias e passa a ser a defesa da liderança a qualquer custo. E quando a crítica vira sinônimo de ameaça, a democracia inevitavelmente fica menor. E agora aquele padrão que a gente vinha discutindo de forma mais abstrata se torna uma experiência bem concreta. É o momento em que o próprio autor da crônica sobe à tribuna e vivencia o padrão na pele. Percebam a sequência, a anatomia desse confronto. Primeiro, a interrupção sob a alegação de ataque. Depois, a ameaça de cortar o microfone, que é o símbolo da voz do cidadão. Em seguida, a tentativa de desqualificar o mensageiro, acusando de nervosismo. É uma tática clássica. Em vez de debater o conteúdo, ataca-se a forma, ataca-se a pessoa. Mas mesmo assim, a mensagem foi entregue com firmeza e com respeito. E é aí que vem uma ressignificação muito poderosa da situação. O autor percebe e aponta que o nervosismo, na verdade, não estava na tribuna. O nervosismo estava na mesa diretora. E essa inversão diz tudo. A verdadeira ansiedade, muitas vezes, não vem de quem faz a crítica com coragem, mas sim de quem ocupa o poder e não está preparado para ouvi-la. E toda essa jornada nos leva a uma reflexão final, que talvez seja a mais importante de todas. Qual é, afinal, a responsabilidade de quem ocupa temporariamente um cargo de liderança numa instituição pública? A resposta está numa metáfora muito poderosa. A Câmara é a casa do povo. Quem a preside não é o dono da casa, é um anfitrião temporário. Um zelador, cuja função é cuidar daquele espaço para os verdadeiros donos, os cidadãos. E o que faz um bom anfitrião? Ele acolhe todo mundo, principalmente quem pensa diferente. Ele conduz a conversa, mas não a domina. Ele zela para que o ambiente seja de respeito e, acima de tudo, ele garante que toda voz, por mais discordante que seja, encontre seu espaço. A função é servir ao processo democrático, não a si mesmo.
Porque no fim das contas, é isso que importa. O poder é passageiro, os mandatos acabam. O que fica é o legado. E esse legado é definido não pela força, mas pela conduta, pela temperança e pelo respeito demonstrado ao longo do caminho. Então, a gente encerra com essa reflexão. O que define uma liderança de verdade? É a capacidade de calar as vozes que discordam? Ou é a força, a coragem e a grandeza de proteger o direito de que essas vozes existam e sejam ouvidas, por mais incômodas que pareçam?